que defende os interesses da recorrente Enivalda. Vossa Excelência, doutor Fabiano, pretende o provimento do recurso para que possamos dividir as dívidas, reconhecer o dano moral advindo da violência doméstica e as custas. Foi aplicado o princípio da causalidade. Bem, então, já está entendido, houve uma demanda de declaratório de reconhecimento e dissolução de união estável, acumulado com partilhas de bem, que foi julgada procedente, condenação da ré, do réu, né? Da ré, ao pagamento das custas e honorários sob o valor atualizado. Apelando suficiente que, embora a sentença tenha se fundamentado na necessidade de partilha de dívidas constituídas para a aquisição do patrimônio do casal, deixou de determinar seu dispositivo. E também pede que se reconheça danos morais formulados em pedido contraposto, e diz que com base no entendimento do STJ. E também pela condenação do apelado em litigância de má-fé e pela reforma do decídio. Esse é o relatório. Palavra, Vossa Excelência. Obrigado, excelentíssimo desembargador Rubens de Oliveira, douta Procuradoria de Justiça, desembargador Teodoro, desembargador Serli, colegas, sociedade. Venho aqui fazer a sustentação oral pela confiança de minha colega Janete Garcia, OAB 3.908, que atua neste caso. Pauta-se o nosso recurso de apelação em três pilares. O magistrado, numa ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens, a princípio ele reconheceu a necessidade de partilha desses bens, uma vez que se reconhece o esforço comum presumido. E ele também comentou sobre as dívidas e deixou, de certa forma, essas dívidas para serem apuradas e liquidadas no momento da liquidação de sentença. O recurso, a princípio, diz que é necessário que a sentença traga, indiscutivelmente, a dialética das dívidas apresentadas, porque o magistrado, a princípio, com toda a sua técnica, e isso nós podemos dizer que foi uma técnica bem aplicada, mas ele deixou, de certa forma, algumas outras dívidas dentro da sentença. Fixou-se, então, dentro de um pedido contraposto formulado pela requerida, um pedido de dano moral. E, basicamente, estou aqui muito mais por este pedido de dano moral. Dano moral advindo de um pedido contraposto onde se reconhece a violência doméstica. Vejam, senhores desembargadores, que para o reconhecimento de dano, nós precisamos, primeiro, analisar a conduta, artigo 186, analisar a conduta, analisar se há um nexo de causa entre a conduta tida e o resultado danoso. Temos que trazer as provas, e este diálogo nos é ainda permitido dentro desta instância,
aonde nós temos sofrimento, nós temos dor, nós temos as agruras sofridas pela ré, em virtude do uso de bebida alcoólica do companheiro. Foram 8 anos de sofrimento que culminou indiscutivelmente com essa dissolução. Há uma medida protetiva, aonde se qualifica os elementos para o deferimento da medida protetiva, o uso da bebida alcoólica, a agressividade e ainda mais o desapego ao trabalho, que configura, Dr. Rubens, que configura inclusive uma violência patrimonial. Se nós analisarmos lá a Lei Maria da Penha, nós temos a violência sexual, nós temos aí a violência física e nós temos a terrível violência psicológica e a violência patrimonial. Dentro deste contexto, a requerida foi obrigada, durante anos, a tomar medicamentos antidepressivos. Quem disse isso foi as testemunhas. Analise que no decorrer dos últimos anos, ela vinha apresentando um desequilíbrio emocional, fazia uso de fluoxetina e sempre relatava a situação crítica em que vivenciava em casa. Ela sempre relatava, testemunha trouxe, foi provado nos autos essa condição. Ademais, outra testemunha, ela relatou várias vezes fatos ocorridos, mas que se lembra bem da última vez que ele empurrou e teve queimaduras. Ai, querida, doutores, ela é viúva, perdeu o marido e conheceu então esse novo companheiro. E nós sabemos o quanto é pesado para a mulher a dissolução, o rompimento da relação. Nós sabemos o quanto a mulher tenta, porque a sociedade coloca essa responsabilidade para ela. Nós sabemos que de diversas formas, diante de uma infelicidade, ela não consegue forças para sair dessa relação. O magistrado, tentando aplicar melhor justiça em todo o seu esforço exegético, disse em sua sentença, dentro deste contexto, embora a ré tenha feito juntar em sua contestação documento que dê conta do pedido de protetiva, tal fato por si só não configura dever de indemnizar. Perfeito. O fato só da medida protetiva não configura o dever de indemnizar. Por isso que nós colocamos outros elementos. Elementos tal qual ele reconhece. Significa isso dizer que, embora as testemunhas tenham feito menção de que a ré passou a utilizar de medicamentos antidepressivos, não houve demonstração de que havia danos psíquicos. Ninguém utiliza medicamento antidepressivo se não tem um dano psíquico já configurado. Quando nós temos o nosso nome no Serasa, a justiça já entendeu que existe um dano presumido. A justiça já entendeu que eu não preciso sequer fazer a prova do dano, passar pelo psiquiatra para provar o tamanho do dano. E quiçá pela violência doméstica. A violência doméstica deve ser repudiada e rasgada do nosso sistema. E infelizmente isso ainda está entranhado, embora nós tenhamos o esforço nas varas de violência doméstica. Infelizmente isso ainda está entranhado. Desta forma, não condenando-o em danos morais, está dizendo, eu posso constranger, eu posso humilhar, eu posso isolar, eu posso vigiar, perseguir, ridicularizar, explorar, limitar o direito de ir e vir, eu posso fazer tudo isso que nada vai acontecer. E o direito à personalidade, à dignidade da mulher. Nós estamos tratando aqui da dignidade desta cliente que veio na justiça buscar o seu acalento. E o magistrado, infelizmente, a condena em custas e honorários pelo princípio da causalidade, dizendo que foi ele que entrou com o processo de reconhecimento e dissolução de união estável. Mas espera aí, no curso processual nós dissemos que ela estava tentando compor um acordo amigável para não vir na justiça. E ele, aproveitando desta oportunidade que ela estava tratando, falou, eu vou mover o processo primeiro. Agora, se nós fôssemos analisar um instituto da culpa, dentro do divórcio, dentro do contexto da união estável, que nós estamos, a dissolução se assemelha ao divórcio, então vamos tratar da culpa. Ela é culpada, ela é vítima de violência, ela tem uma violência patrimonial configurada diante do desapego que ele tinha ao trabalho, porque ela que fazia a aquisição dos bens e por força da presunção do esforço comum,
de certa forma, ela teve que dividir com ele essa aquisição de bens? E ela que é culpada? Então vejam, doutores, buscamos, com todo o respeito que temos à sentença, com todo o respeito que temos ao magistrado que a proferiu, buscamos a reforma para que sejam incluídas nesta decisão as dívidas, para que não haja controvérsia, porque isso já foi objeto de dialética processual e produção de prova. Queremos a condenação em danos morais, danos esses não pela ruptura, mas pela violência doméstica sofrida, comprovada, com nexo de causa e com resultado comprovado, através das testemunhas e do uso de medicamentos. E que as custas processuais fiquem a cargo do autor, porque a minha cliente não teve culpa nenhuma nessa dissolução. A minha cliente, ela fez, tentou ser feliz. Infelizmente, por ser vítima de violência, não lhe restou outra alternativa, senão haver a dissolução. Pelo provimento total do recurso de apelação, é o que venho aqui requerer, em nome da minha colega Janete Garcia, uma das melhores advogadas em direito de família do estado de Mato Grosso que atua no interior. Muito obrigado, eu agradeço a atenção de vocês. Como já ressaltado na decisão com ID número tal, o pedido de justiça gratuita formulado pela apelante na contestação não foi apreciado durante toda a instrução processual. Todavia, os documentos que juntou demonstram o preenchimento dos requisitos para sua concessão. Contudo, de acordo com o artigo 98, parágrafo 2º do CPC, feito o pedido e não tendo o juiz examinado, aplicamos sempre aquele entendimento de que se considera presumido. Portanto, está aqui deferido apenas para que ir ratificando o pedido. A ação foi proposta pelo apelado contra ela com o objetivo de ver reconhecida e declarada judicialmente a dissolução da união estável e consequente a partilha do patrimônio comum. A demanda foi julgada procedente e na fundamentação constou o seguinte: desse modo, hão de ser partilhadas também as dívidas contraídas para a construção do patrimônio comum, quais sejam financiamento para aquisição de imóvel, financiamento para aquisição de veículo, financiamento para aquisição de motocicleta. Isso se deve ao fato de que, de acordo com o artigo 664 do Código Civil, os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos de família, despesas de administração e os decorrentes da imposição legal. No que concerne, entretanto, ao valor dos bens e das dívidas, sua apuração deverá se dar por meio de procedimento de liquidação de sentença. Isso que o juiz disse. Bem, como visto, o decisão combatido não deixou de apreciar o pedido de partilha das dívidas contraídas pela apelante para a constituição do patrimônio familiar. E assim o fez porque tal pretensão já pressupõe que recaia tanto sobre os ativos como sobre os passivos correspondentes aos mesmos bens. Contudo, pelo fato de não ter constado no seu dispositivo a necessidade de ingresso no feito na fase de liquidação de sentença, esse pequeno acréscimo deve ser realizado na decisão combatida, sem que isso implique em qualquer alteração do resultado, apenas esclarecer. Trata-se de correção meramente integrativa. Quanto ao pedido contraposto de condenação do apelado à indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica, verifica-se que aqui, em esfera puramente civil, há completa desconexão com o objeto da lide. Estando os autos restritos ao exame do reconhecimento e dissolução da união estável, com a consequente partilha do patrimônio comum adquirido durante a convivência do casal, a análise não pode ser ampliada em contestação para que o juízo civil seja chamado a apreciar questões relacionadas ao âmbito criminal especificamente. Não fosse o bastante, o próprio RESP citado diz que, consoante pacífica jurisprudência da Corte Superior, contempla a viabilidade da indenização pelas duas espécies de dano, material e moral, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.
essa parte da decisão repetitiva do STJ deixa claro ao juiz que ao juiz criminal é conferida a possibilidade de constituir título executivo judicial indenizatório em favor da mulher, vítima da violência doméstica, depois que essa situação já tenha sido confirmada no processo criminal. Ao contrário, não é atribuído pelo ordenamento jurídico o direito civil. Por esse motivo, é descabido aqui reconhecer e declarar a ocorrência de violência doméstica praticada pelo apelado contra apelante e ainda condená-lo à reparação de vida. Esse intento, no meu entender, deve ser buscado em ação autônoma no juízo competente. Após reconhecida essa prática no âmbito criminal ou pelo juízo híbrido da vara de violência doméstica, para facilitar, é que a reparação das consequências civis dessa eventual infração penal poderia ser postulado no juízo civil, não antes. Para ilustrar o entendimento do Tribunal de São Paulo, que diz o seguinte: o Superior Tribunal de Justiça, transcrevendo o STJ num julgamento do Distrito Federal, o Superior Tribunal de Justiça entendeu no julgamento do recurso repetitivo que é possível a fixação do valor mínimo indenizatório de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, mas remete àquele processo que começa pode começar na própria delegacia ou diretamente na vara. Penso isso. Nenhum dos atos processuais do apelado permite concluir que tenha alterado a verdade dos fatos ou se utilizado do processo com a finalidade de conseguir o objetivo ilegal. De acordo com a STJ, se a prova do comportamento maldoso da parte, ainda que a existência efetiva do dano não se configure litigância de má-fé. Assim, por não estar configurada a deslealdade processual, também digo que são improcedentes a arguição da apelante nesse ponto. Então, eu estou provendo o recurso apenas e tão somente para acrescentar ao dispositivo do decision que o valor dos bens e das dívidas, ativos e passivos, a partir daí deverá ser apurado em liquidação de sentença. É como voto. Desembargador Guiomar. Agora, Serli. Adiada a conclusão do julgamento, faço pedido de vista da segunda advogada, desembargadora Serli. Obrigado. Doutor Rubens, me perdoe. Apenas questão de ordem, ficou a parte das custas. Vossa Excelência havia falado sobre a justiça gratuita, então... Tá bom. Proposta ação pelo marido de dissolução, reconhecimento de dissolução da sociedade de fato, a companheira contesta e faz a reconvenção. E eu, como relator, anotei que entendia que não era cabível a reconvenção, porque ela quer ser indenizada por danos morais, pelo comportamento que o marido teria durante a convivência é capaz de gerar tantos distúrbios e isso por isso seria indenizável. Mas também abordei que ainda que assim não fosse, não havia provas suficientes para autorizar a indenização. Com pedido de vista da desembargadora Serli, ficou entendido que caberia sim o pedido de dano moral feito na reconvenção, né, e que é reconhecido esse dano moral, esse comportamento indenizável, fixou o valor da indenização em R$10.000. Este é o espírito. Como eu não tinha concluído o julgamento ainda, eu pedi para dar mais uma examinada e estou trazendo voto escrito dizendo o seguinte, que realmente é possível, em reconvenção, numa situação dessa natureza, pleitear esse dano moral. Tá? Mas continuo firme no meu entendimento que não há prova suficiente para autorizar a indenização. Portanto, eu estou mantendo o meu voto, apenas acrescentando essa pequena retificação que realmente é cabível, em tese, os danos morais em sede de reconvenção em situação dessa natureza. E onde está a nossa divergência no momento? Apenas se vai indenizar ou não o dano moral. Não, se os BOs que ela sofreu várias vezes,
isso fez algum dano moral. Então, uma mulher que é agredida tem que ir na delegacia 1, 2, 3 vezes. Pode ser que ela não tenha dano moral, ela é completamente estéril de reação emocional, né? Apanha e acha bom, ela se sente humilhada e acha bom, ela se sente ofendida e é normal. Então, se teve vários boletins de ocorrência, não há nenhuma, ele não negou que isso aconteceu. Não há nenhuma negativa nesse sentido. Isso não é dano moral? Precisa ter que prova para comprovar. O fato dela chegar em juízo e dizer, me senti, já é de uma força interna absoluta dela conseguir chegar nesse momento do processo e dizer, me senti ofendida moralmente. Ela conseguiu, depois de várias violências, sair do ciclo de violência, que é muito difícil. E ainda chegar de conseguir, num momento final do processo, dizer, me senti moralmente ofendida. Então, eu tenho que respeito ao posicionamento de Vossa Excelência, mas me solidarizar a essa mulher, por ter conseguido chegar em juízo aí no último arcar da esperança, conseguir dizer isso, que é muito difícil. Só uma mulher que sofre violência em casa sabe o que isso significa. Então, respeito a Vossa Excelência, com certeza eu respeito, mas firme no propósito, eu acho que 10 mil ainda é pouco. Mas levei em consideração a capacidade do ofensor e do demandado. Levei em consideração, poderia ser 20, 30 mil. Porque inserção no nome no Serasa, a gente dá 10 mil reais, diz que houve um abalo moral. Imagine uma questão física, emocional. Desculpe aí a minha emoção, mas eu vou manter meu posicionamento. Bem, então, a divergência, se é indenizável ou não, é só nessa parte, e nós precisaremos aplicar a técnica de julgamento, que é uma apelação civil. Tá? A Secretaria para providenciar... É sim, porque é na apelação, né? Tá? Que é só com relação a dano moral, né? Só com relação a dano moral, ou sobre se é aprovado e se é devido. Tá? Essa é o resultado parcial. Todo mundo votou pelo parcial provimento, mas cada um por um motivo diferente. Tá? E aplicação de técnica do 942 do Código de Processo Civil, apelante Enivalda Soares Gonçalves e apelado Cidras de Matos. Em sessão pretérita, a divergência instalada, e agora essa divergência instalada, segundo o STJ, não se resume na aplicação da técnica só nessa parte da divergência, né? Até a preliminar, pode julgar. Isso. Mas nesse caso aqui ainda ficou por conta, se não salvo engano, da aplicação do dano moral. Lembrei. É aquela situação em que o casal, numa dissolução de sociedade de fato, junto com a contestação, a parte também ofereceu reconvenção, querendo ser indenizada por dano moral em decorrência da relação conflituosa, etc, etc, etc. E a divergência aqui é quanto à existência ou não do dano moral indenizável. E a divergência originária da desembargadora Serli, já que eu, como relator, não reconheci o dano moral, no que fui acompanhado pelo desembargador Guiomar. Então, tem a palavra o desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha. Senhor presidente, sendo singelo, Vossa Excelência deu provimento parcial
apenas para acrescentar ao dispositivo da decisão que o valor dos bens e das dívidas, ativos e passivos, a partilhar deverá ser apurado em liquidação de sentença. E negou o provimento quanto ao dano moral. Pelo que deduzi do voto da desembargadora Serli, ela está acompanhando o relator nesse sentido, né? E mais, aí sim, dando provimento ao dano moral, que é onde houve a divergência, certo? Então, eu vou pedir vênia ao doutor relator, porque eu entendo que, pelo que consta dos autos, não é só uma questão agressão física, mas eu vi alguns depoimentos ali e dá impressão, e Vossa Excelência cita até a questão da agressão psicológica, e eu entendi ali que, pelo comportamento, inclusive, da senhora em trabalho, tudo como foi colocado no voto de desembargadora Serli, que havia, assim, uma certa intimidação, um certo constrangimento quanto à convivência desse casal, e ela sofria, apesar de não sofrer agressão, aquela questão, se tirou uma faca, se não tirou e tal, aquilo lá é uma ameaça, né? E é evidente que a mulher acabou até se defendendo da forma até do que ela tinha naquele momento, que é compreensível, né? Então, pedindo vênia a Vossa Excelência, acompanho Vossa Excelência, né, quanto ao provimento parcial, e a desembargadora Serli quanto ao dano moral para reconhecê-lo. Vota a desembargadora Nilza. Eu também voto da mesma forma, porque ela sofreu quantos anos esse constrangimento dela, um abalo psíquico que interferiu até no trabalho dela. Eu também acompanho pelo dano moral, pela indenização. Então, o recurso... Senhor presidente, eu queria, na oportunidade, fazer uma consideração acerca do voto que proferi, no sentido de dizer que acompanhei Vossa Excelência na sessão passada por inteiro, mas nessa sentada eu quero registrar que o voto da eminente desembargadora Serli, que pediu vista, examinou a matéria, e bem aqui sim os votos agora proferidos, revelam que realmente a relação de violência e de constrangimento pelas quais passou aqui a recorrente Edinalva Soares Gonçalves, ela não fica naquele plano da desavença considerada passível de contemporização nos julgamentos, por conta das divergências que normalmente se registram na convivência de casais. Ela extrapolou muito mais, e agora eu vejo o voto do desembargador Carlos Alberto dizendo, inclusive, que as testemunhas bem realçam essa questão. Uma das razões também que me preocupa é o fato de ter sido deduzido em reconvenção e teria ou não ficado bem formalizada essa questão. Mas me parece que também, quanto a isso, não há dúvida de que processualmente ficou resolvida essa questão, de modo que eu quero então entender que a eminente recorrente aqui, Edinalva, ela passou por situação de constrangimento de tal ordem que acabou por ser ferida nos valores que são mais legítimos da pessoa humana, sobretudo sua integridade física, moral e de respeito enquanto mãe de família na convivência do lar em que vivia. De modo que, com essas considerações, eu teria o voto da eminente desembargadora Serli. Nesta parte, eu quero rever meu voto para acompanhá-la de modo a reconhecer o dano moral em favor da recorrente dos modos, inclusive quanto aos parâmetros colocados pela eminente desembargadora que pediu vista. É como voto, presidente. Conclusão do julgamento, o recurso foi parcialmente provido à unanimidade com relação à partilha de bens ser realizada em liquidação e provido por maioria para conceder os danos morais e arbitrar-os em R$30 mil. É a conclusão do julgamento. Tá? Obrigado, desembargadora Nilza.